No verão de 1872, para o Jubileu da Paz Mundial, que se realizava em Boston, ofereceram a Strauss um cachê irresistível para dirigir uma orquestra. Quando chegou, descobriu que os concertos tinham sido organizados segundo o princípio de quanto maior, melhor. Numa vasta sala com péssimas condições acústicas, ele devia dirigir de uma alta plataforma, graças a 100 maestros que Numa vasta sala com péssimas condições acústicas, ele devia dirigir de uma alta plataforma, graças a 100 maestros auxiliares, regendo cada um a sua própria orquestra, entre parênteses, num total de 1087 instrumentos, ou parte do coro de 20.000 vozes. Um tiro de canhão foi o sinal para o coro entoar o Danúbio Azul, embora horrorizado, obteve tal êxito que, para satisfazer os admiradores que lhe pediam um anel do seu cabelo preto, teve que dispor de uma algibeira cheia de caracóis do seu felpudo cão da Terra Nova. Mas nunca mais voltou à América. De volta ao mundo alegre e opulento da Europa do século XIX, Strauss encontrou as mais favoráveis condições de trabalho. Chegou, no entanto, às suas mãos uma farsa francesa, que incendiou a tal ponto a sua imaginação inquieta e impressionável, que o levou a enclausurar-se, a esquecer-se inclusivamente de se alimentar e a dedicar-se a plasmar em melodias esse tumulto feito de bailes de máscaras, humorísticos equívocos, de identidades e estalar de rolhas de champanhe. Trabalhando noite após noite, num mês concluiu a deliciosa, burlesca e fascinante música O Morcego, a joia mais reluzente de todo aquele brilhantíssimo período da opereta. Quando ainda gozava de retumbantes triunfos, Johann Strauss viu interrompida a carreira pela morte repentina e dolorosa da sua mulher, Henrietta, em 1878. Levou a mão da amada aos lábios no último beijo, após o que, possuído pelo seu velho terror da morte, fugiu de novo de Viena, deixando a seu irmão Eduardo o encargo de zelar pelo cumprimento das últimas e tristes formalidades.
Decorridas poucas semanas, malgrado o seu desgosto, encontrava-se novamente casado. Angélica Dietrich, ou Angélica Dietrich, tinha um rosto lindo, uma voz medíocre e era, como ele veio logo a descobrir, destituída de moral. Muito mais nova do que Johann, converteu a sua juventude num instrumento de tortura para ele. Strauss começou a envelhecer. A sua música perdeu o fulgor de outrora. As suas operetas, uma após outra, por efeito dos horrores que graçavam na sua vida privada, iam melancolicamente fracassando. O mais generoso dos gestos que Angélica fez por Strauss foi o de o abandonar, fugindo com um amante. Aos 58 anos, Johann enamorou-se novamente com um amor verdadeiro e compensador. Adele Deutsch, com quem se casou logo que conseguiu divorciar-se de Angélica, era, além de mais bela que Angélica, sensata e delicada como Jet. Uma tal companhia restituiu a Johann a sua juventude, a sua alegria e a sua arte. Guiado pela mão firme de Adele, Strauss voltou a enveredar pelo caminho da fama e compôs, entre outras obras, O Barão Cigano, opereta mais melodiosa ainda e mais variada do que O Morcego. O Barão Cigano, com o seu ambiente húngaro e vibrantes ritmos magiares, fez mais pela unificação da monarquia austro-húngara do que as baionetas e a espionagem de Francisco José, em quase 40 anos de domínio e repressão. Strauss era agora o rei, não só da valsa, mas de todo o território da música ligeira que se estendia por 2 continentes. Ora, em maio do último ano daquele turbulento século XIX, correu em Viena a notícia de que o seu amado compositor estava doente. A orquestra de Strauss estava a executar um concerto na noite de 3 de junho, quando um mensageiro abriu caminho até ao palco e entregou ao maestro uma carta. O maestro leu-a, interrompeu bruscamente a orquestra e começou então outra melodia a que todos se juntaram, com as cordas tristemente em surdina. Era o Danúbio Azul. O público escutou de pé. Era povo de Viena e tinha compreendido.
Aqui acaba este capítulo sobre Os Reis da Valsa, de Donald Coase Pitty. Vamos agora ao Estranho Mundo de Albert Einstein, Joseph Phillips. A invenção da bomba atômica constitui provavelmente o mais importante acontecimento da história moderna. Esse engenho nuclear modificou estruturalmente o conceito tradicional de guerra e colocou-se na base de todas as teorias relativas à estratégia. Todavia, o homem a quem fundamentalmente se deve a bomba atômica foi, durante grande parte da sua vida, um destacado pacifista cujas ideias, segundo muitos, pecavam até por idealismo excessivo, por desajuste em relação à realidade prática de um mundo governado pelo jogo dos interesses econômicos. De fato, foi uma carta de Albert Einstein a Franklin D. Roosevelt que deu origem ao fabrico da bomba atômica, e foi a sua famosa teoria da relatividade o ponto de partida para a exploração da engenharia, da energia nuclear. As coisas que na vida menos ambicionava, fama, dinheiro, poder, por singular ironia do destino, perseguiram Albert Einstein durante quase toda a sua existência. De outras coisas que, como ele, ninguém desejava, a incompreensão, por exemplo, também não conseguiu escapar-se. Muito pelo contrário. Na verdade, centenas de cientistas dedicaram grande parte das suas carreiras a explicar ou a tentar refutar as descobertas de Einstein. E mais, embora fosse acérrimo defensor da liberdade individual e das instituições democráticas, chamaram-lhe uns bolchevique, outros lacaio de Wall Street. Com grande surpresa sua, pois considerava-se um físico como muitos outros, dirigiram-lhe ofertas que iam até $25 mil, entre parênteses, cerca de 700 contos, para que patrocinasse produtos tais como pastas dentríficas ou automóveis.
A sua fama atingiu tamanhas proporções que, em bibliotecas e universidades do mundo inteiro, se vêem bustos seus. Na Alemanha, ergueram-lhe um monumento. Para resumir, foi o único cidadão norte-americano a quem chegou a ser oferecido o cargo de presidente de uma nação estrangeira. Einstein, por sua parte, ambicionava apenas uma coisa: certo grau de solidão e tranquilidade que lhe permitisse pensar e trabalhar. Sou feliz porque não preciso de coisa alguma de ninguém, declarou ele uma vez. Mas agradam-me as demonstrações de apreço que recebo dos meus companheiros de trabalho. Em 1933, quando os nazistas na Alemanha, terra natal de Einstein, alcançaram o poder, ele preferiu, exilar-se. Foi para os Estados Unidos. Aí ingressou no Instituto de Altos Estudos de Princeton, Nova Jersey, onde se sentia feliz porque encontrara a paz que sempre tinha procurado. Os vizinhos, ainda por cima, não pareciam achar estranho que ele usasse o cabelo compridíssimo. Entre parênteses, odiava ir ao barbeiro. Calças enrugadas, entre parênteses, o trabalho de as engomar. Casaco larguíssimo, entre parênteses, para se sentir à vontade. E, de vez em quando, uma gravata velha a fazer de cinto. Entre parênteses, por não encontrar este último, reticências. Desde a última entrada no instituto, Einstein recebeu mais do que manifestações de apreço profissional. Os homens de ciência, necessariamente de formação realista, são cautelosos no emprego das palavras, mas não hesitavam em chamar-lhe santo, fenômeno, gênio. Ao descrevê-lo, um matemático dizia: mesmo quando discute problemas de física atômica, todo ele irradia bom humor, compreensão e bondade. E, no entanto, depois de 50 anos de fama, Einstein continuou a ser uma figura vaga e remota para todos, salvo para os seus amigos e vizinhos. Todas as manhãs, às 10h30,
envolvia-se num disforme, sobretudo negro. Entre parênteses, no inverno usava também um gorro e saía de casa para percorrer os 2 quilômetros que o separavam do instituto. A sua farta e rebelde cabeleira e o seu bigode estavam já brancos. Os olhos, embora nos fitassem com paciência e amável curiosidade, estavam muitas vezes cansados e vermelhos. Do amplo e acolhedor gabinete onde trabalhava, divisava-se um pequeno bosque. Einstein mergulhava no estudo da sua teoria do campo unificado, que o absorveu durante mais de 30 anos. Essa teoria relaciona as duas grandes forças do nosso universo físico, a gravidade e o eletromagnetismo, e demonstra a relação existente entre todos os fenômenos físicos conhecidos. Sentado à secretária, com um caderno aberto à sua frente, punha-se a escrever em letra miúda e clara, quando se lhe deparava um problema, detinha-se nele, confiante e sereno, enrolado e Quando se lhe deparava um problema, detinha-se nele, confiante e sereno, enrolando e desenrolando entre os dedos uma mecha de cabelo, cada uma das suas teorias resultava de anos e anos de investigações e tenazes sobre o que ele designava por experiências idealizadas. Na verdade, a sua aparelhagem laboratorial reduzia-se a papel e lápis. O laboratório era a sua própria mente. Podia andar por falsos trilhos e chegar a conclusões erradas. Nunca, porém, se dava por vencido. Tal como muitos outros grandes homens, Einstein era humilde e tímido. Quando foi a Washington assistir a uma reunião dedicada aos problemas da Palestina, ao cruzar um salão, ecoou uma trovoada de aplausos. Surpreendido, voltou-se para um amigo e sussurrou-lhe: acho que deviam esperar até ouvirem o que vou dizer. Noutra ocasião, durante um jantar promovido em sua honra, vários oradores
exaltaram vibrantemente o seu gênio. Einstein revolvia-se na cadeira. De súbito, voltou-se para a escritora Fanny Hurst e fê-la cair das nuvens com estas palavras: vou confessar-lhe uma coisa, nunca uso peugas. Quando lhe foi oferecida a presidência do Estado de Israel, replicou com a sua habitual modéstia, que não reunia condições para o desempenho de qualquer cargo que envolvesse relações humanas e que lhe parecia melhor continuar a estudar o mundo físico, do qual já tinha uma pequena ideia. Einstein nasceu a 14 de março de 1879 em Ulm, na Alemanha, mas passou os primeiros anos em Munique. O seu temperamento calmo e tímido afastava-o das outras crianças. Levou tanto tempo a aprender a falar que os seus pais o supuseram anormal. Os professores diziam-no inadaptado. Tinha poucos amigos e evitava as brincadeiras próprias da idade. O que o divertia era compor ao piano breves hinos religiosos que ia trauteando enquanto passeava a sós. Aos 12 anos, decidiu-se a estudar sozinho matemática e ciências. Todavia, na escola, não passava de um aluno medíocre. Destacou-se em matemática e física, mas não possuía a menor inclinação para línguas. Quis continuar os estudos na Suíça, propósito que não atingiu por ter sido reprovado no exame de admissão à Escola Politécnica de Zurique. Um ano depois, fez segunda tentativa e teve o prêmio que ambicionava. Passou. Findo o curso, Einstein conseguiu e perdeu 3 empregos como professor. Viveu algum tempo em precárias condições econômicas. Casou em Mileva Marek, também estudante de ciências, e teve dela 2 filhos. Findo o curso, Einstein conseguiu e perdeu 3 empregos como professor. Viveu algum tempo em precárias condições econômicas. Casou com Mileva Marek, também estudante de ciências, e teve dela 2 filhos. Em 1902,
Com 23 anos, conseguiu um lugar de perito no Departamento de Patentes de Berna. O trabalho não era excessivo e dava-lhe tempo para se concentrar nas suas próprias investigações. Dedicava-se à tarefa de relacionar o tempo e o espaço, a matéria e a energia. Por vezes, desesperava e, precisamente na véspera de chegar a um resultado certo, declarou a um camarada de trabalho: "Vou dar-me por vencido." Aos 26 anos, totalmente desconhecido do mundo científico, apresentou a sua teoria da relatividade a uma revista de física. Condensou a sua teoria no que é hoje a equação mais famosa da ciência, E igual a mc ao quadrado. Ou seja, grosso modo, a energia é igual à massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Esta equação subentendia que, se todo o potencial energético acumulado em meia libra de qualquer matéria fosse